E nós estamos de volta com o TV Mar News, 8 horas e 53 minutos, e a gente já volta com informação quentinha para vocês. Olha só, o coronel e ex-comandante da Polícia Militar aqui de Alagoas, Marcos Pinheiro, e o subtenente reformado Esperon Pereira dos Santos foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais na noite de ontem. Eles estavam com malas de dinheiro com aproximadamente R$1.500.000 dentro de um veículo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o militar e o condutor não possuíam comprovantes da origem do dinheiro. Os dois presos, o veículo e o montante apreendidos foram encaminhados para a Polícia Federal em Divinópolis, no Centro-Oeste, em Minas. A defesa do coronel informou que ele tinha sido contratado para fazer a segurança na negociação de uma área rural na região. O terreno seria adquirido por um comerciante. Segundo nota enviada à imprensa, Pinheiro não foi preso e já está retornando para Alagoas. A gente vê aí as imagens, a foto dele e a mala também com a quantia em dinheiro que foi mencionada aqui na nota. De acordo com a assessoria de imprensa, ele já está então voltando aqui para Alagoas. Olha só, a gente tem também mais uma outra informação. Por 10 votos a 1, a Câmara Municipal de Rio Largo cassou o mandato do prefeito Gilberto Gonçalves. Ele respondia à denúncia de nomear uma filha menor de 21 anos, contrariando a lei orgânica do município. A gente tem aí, vocês podem ver na sua telinha, inclusive, a foto do prefeito, né, que foi cassado. Também pela nomeação dos filhos como sócios administrativos e pelo uso de caminhões da prefeitura em um terreno particular. A vice-presidente Cristina Gonçalves, que é a esposa do prefeito cassado, vai tomar posse na quinta-feira. O prefeito cassado prometeu recorrer na justiça da decisão dos vereadores. Tem imagens aí que vocês podem acompanhar, inclusive, essa movimentação toda que houve lá na Câmara de Vereadores de Rio Largo na noite de ontem. Foi uma movimentação bastante intensa. Gente, olha só, a gente já vem então falando o seguinte: você é alérgico? Tem problemas com essa mudança de tempo que a gente está passando ultimamente? Nariz entupido, tosse seca, pois é. Esses todos são sintomas de alergia que se intensificam ainda mais nesse período de inverno. A gente vai acompanhar agora uma matéria feita por Viderlan Araújo, como conseguir administrar essa situação. Vamos ver. A mudança de clima também provoca reações alérgicas e é muito comum crianças e adultos nesta época do ano apresentar esse tipo de reações. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com quem conhece, né, que recebe vários pacientes todos os dias e que acaba dando orientações. E para nós também vai deixar suas dicas e orientações a respeito desse assunto. A doutora Eliane Jordão, que vai explicar para a gente. Doutora, muito obrigado por nos receber. Gostaria que você falasse quais são as razões para tantas reações alérgicas pela mudança do tempo. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom, veja só, nessa época do ano, é uma época que as crianças ficam mais vulneráveis, não só crianças, adolescentes, adultos, que têm uma tendência alérgica principalmente, porque existe uma redução, né, da umidade do ar, o ar fica muito seco e o ar frio fica embaixo. Então, é por isso que, principalmente de manhã, quando você acorda, pisa, coloca o pezinho no chão e vai no banheiro, você começa a ter espirros. Espirra, 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 porque já existe uma mudança de temperatura que vai desfavorecer a mucosa do alérgico, que tem aquela hipersensibilidade conhecida. No caso das crianças, doutora, existe algum tipo de tratamento específico, diferentemente de adultos? Existe um tratamento com mais cuidado? Como é que pode ser tratada de uma maneira melhor essa condição? A criança ela tem uma vulnerabilidade maior, Viderlan, porque ela não tem uma maturidade como o adulto ou o adolescente, né? A criança, principalmente, após um ano, é que ela começa, é quando a gente pode firmar o diagnóstico mais de alergia. Até um ano a gente tem que fazer um estudo, uma anamnese muito minuciosa para ver se existe fator hereditário. Tosse seca é um dos fatores que pode chamar atenção para a alergia. Será que meu filho tem alergia? Ele sempre tosse no inverno. Chama atenção. Existe um histórico familiar, pai ou mãe que tem alguma história de alergia, e a criança também tem uma tosse persistente ou essa coriza que está sempre gripado. O pai fala, ai meu Deus, esse meu filho está sempre gripado, mas não tem febre.
Olha a diferença. Se for uma infecção viral ou uma bactéria, a criança vai ter um alarme da febre. Mas na alergia, não. A criança pode ter sintomas gripais, parece uma gripe, mas não é. E ela simplesmente tem um quadro alérgico, geneticamente falando, normalmente herdado da família, né? E que vai se exprimindo. E se você não controlar a tempo, através de medicações, né, que a gente tem de uso, que você perguntou no início sobre tratamento, nós temos sim. Primeiro, a gente hidrata bem nessa época do ano a narina, a gente tem que deixar sempre lavadinha, colocando um soro fisiológico, constantemente lavando. Uma inalaçãozinha também com soro é importante, porque a mucosa fica mais úmida, não fica tão ressecada. Não favorece tanto a infecção. Tá? E aí, se for necessário, se tiver uma tosse persistente, existem os medicamentos. Mas isso a gente só recomenda com o acompanhamento médico, para que não haja automedicação, porque hoje é muito comum a automedicação, né? Eu não recomendo, principalmente para crianças, a automedicação. Faz uma avaliação para ver se é só uma rinite, para ver se a criança também tem estiado no peito, porque vem tosse, às vezes, acompanhada de estiado no peito, que é uma bronquite asmática, uma asma alérgica. Então, é importante que saiba essa diferença para que a gente faça um tratamento adequado, né? Para cada faixa etária, a gente tem um tratamento adequado. Vale a pena, né? Nós, como papais, aí ficar atentos a respeito do comportamento, das reações das crianças e buscar um tratamento adequado, né? Sem automedicação, né, doutora? Né? Buscar um tratamento adequado para poder realmente devolver a saúde para as suas crianças. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 25 na NET. Pois é, fica a dica e o alerta, na verdade, dado aí pelo Viderlan, sem automedicação, gente, é importante. Olha só, o professor do Centro de Educação da UFAL, Ciro Bezerra, lança 2 livros no próximo dia 24 de julho no Hospital Universitário. Organizados num momento inusitado e inesperado da vida do autor, as obras são um desejo de fornecer a todos informações sobre estudos, pesquisas e análises realizados durante anos de vida acadêmica. Estudo e Virtude, Trabalho Pedagógico e Formação Humana são os títulos dos 2 livros. E a gente tem o prazer de receber aqui nessa manhã ele, autor e professor aqui, Ciro Bezerra, que vai falar um pouco com a gente a respeito desse lançamento dessas obras. O senhor possui mais de 10 obras, na verdade, né? E fale um pouco sobre elas e sobre o lançamento específico dessas suas 2 aqui, que será para o dia 24. Bom dia. Bom dia. Essas obras, elas são escritas ao longo da minha vida. E quando eu descobri que eu tinha câncer e esse problema, né, coloca uma questão muito profunda, que é a questão da nossa existência. A gente passa a conviver com a possibilidade concreta de falecer, né? E aí cada pessoa enfrenta isso de uma determinada maneira. Eu tive muita sorte de ser tratado pelo Hospital Universitário, né, que é um hospital que tem toda uma política de saúde, um entendimento de como a saúde tem que ser abordada. Então, na verdade, eu fui acolhido pelo HU. Desde o primeiro momento, quando procurei uma médica que eu descobri que tinha um setor que tratava do câncer, não é, lá no hospital, e eu também não tinha condição financeira de tratar, e aí ela me explicou, então aí eu entrei nesse procedimento. E aí, quer dizer, depois que eu fiz a cirurgia de mama, não é, e vivendo a situação da quimioterapia, conhecendo outras pessoas, eu fui movido por uma força, né, espiritual, vamos dizer assim, mas em ver como os médicos, os seguranças, as pessoas que chamam os pacientes, as enfermeiras, como eles tratavam os pacientes. Eu tenho uma relativa formação, eu tenho um curso de graduação, mas esse tratamento que eles faziam não era uma coisa específica. Todas as pessoas, independente do gênero, independente da etnia, da cor, é um tratamento assim que isso me motivou, isso me comoveu. Então, foi em função
desse sentimento que eles conseguiram me tocar, que eu me senti na responsabilidade, no compromisso, não é, de retribuir aquilo tudo. E aí a única forma que eu encontrei foi atender o que eles mesmos tinham me falado, né? Que não é porque a gente tem câncer que a gente está morto, a gente está vivo. A gente só morre quando está enterrado lá. E aí eu falei, não, então aí eu tenho que escrever meus livros. E aí eu fiz um levantamento, eu já lancei um livro em 2009, que nós, na editora Edufal, estamos buscando uma forma de republicar, porque a procura é muito grande, né? E aí a partir do momento que eu tive esse problema, eu comecei a sistematizar, a aprofundar, não é? A virar à noite para poder escrever os livros e ver se eu sentia um pouquinho do gostinho desse trabalho que eu fiz ao longo da minha vida, materializado, não é? Então, aí eu escrevi, sistematizei esses 2 livros. Eu agradeço a professora Cristiane Pepe, que contribuiu, não é, com um programa que ela coordena, que é a Escola da Terra, não é, em estar dando a possibilidade de eu publicar um deles, e o outro eu tive que pegar empréstimo na Caixa Econômica, porque livro é muito caro, a gente não tem e nem sabe a dimensão quanto que esse negócio daí é caro, entendeu? É verdade. Pois aí eu, motivado com isso, E como é que foi esse processo de escrever esses 2 livros durante esse período em que o senhor esteve em tratamento? Isso foi importante para o tratamento? Foi muito importante, porque, sobretudo, o livro Estudo e Virtude, não é? O livro Estudo e Virtude, eu penso que é um livro que é muito importante para a escola municipal, para a escola estadual, para a universidade, porque trabalha justamente numa coisa que normalmente é deixada de lado, que é a atividade de apropriação do conhecimento. Não é? Então, o livro Estudo e Virtude discute o estudo como uma arte, como a possibilidade da gente operar a nossa alma. Quer dizer, quando nós estamos estudando, nós estamos trabalhando nos nossos sentimentos, no que eu chamo de interioridade. Estamos trabalhando nas emoções, então as palavras são capazes de despertar sentimentos. Elas ampliam o nosso campo de percepção e o nosso campo dos sentidos, não é? Então, a gente consegue aflorar toda uma potencialidade humana através do estudo. O estudo não está relacionado única e exclusivamente à prova, a prestar concurso. E isso é porque o nosso sistema elegeu o estudo como um critério de meritocracia. Mas o estudo tem uma dimensão artística. Então, eu percebi que o estudo é uma atividade artesanal, é trabalhado com as mãos. Quando a gente escreve, trabalha com as mãos. Então, na verdade, o estudo, tendo referência ao pensador Michel Foucault, não é? É uma forma da gente também cuidar da gente, é um cuidado de si. Então, quando a gente estuda, nós nos humanizamos, nós trabalhamos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso pensamento, as nossas imaginações. Então, tem uma interioridade que é mobilizada e que é ativada. E que é justamente, isso coincide com a sensibilidade que o tratamento, não é, do hospital universitário causou em mim. Então, tem um ponto que é convergente e que conversam e que dialogam entre si, né? O tratamento lá do HU... Que lição que o senhor tirou de todo esse aprendizado de escrever esse livro, passando por esse tratamento? O que é que o senhor tira dessa experiência? Eu tiro dessa experiência o valor da vida humana, não é? Todos nós sabemos das dificuldades dos hospitais públicos, o quanto os médicos, os enfermeiros, eles se esforçam para manter a humanização daquele ambiente ali. E isso também acontece com alguns professores no campo da educação. E eu, sinceramente, eu estava pensando que eu ia nessa. E aí você, depois que faz a cirurgia, conhece outras pessoas, aí num dia seguinte aquele paciente não conseguiu
enfrentar esse problema. Aí no outro dia, aquela paciente que estava do seu lado, que você acordava, conversava, não está mais ali. E aí depois você vai para a quimioterapia. Aí na quimioterapia não é uma pessoa, é 2, 3, 4 que não consegue, porque o tratamento é muito pesado. E aí o seguinte, e eu viver o carinho, o amor de alunos, de pessoas, não é? Que valorizam a vida cotidianamente, sem estar colocado a questão do dinheiro monetária, que eles estão fazendo aquilo ali porque eles defendem a vida no hospital público, no Brasil, no SUS. Então, assim, o que eu tiro é essa lição no mundo caótico que nós estamos vivendo, não é? De pessoas, de projetos, não é? Porque o SUS é um projeto de saúde, é valorizar a vida, entende? E eu vou lhe dizer uma coisa, todo dia no HU, todo dia, porque eu estou 1 ano e meio, ainda não terminei o tratamento. Então, todo dia tem 80, 60, 70 pessoas para ser atendida, todo dia. E tem dia que chega a 100. E você vê, isso que eu falei, que é o carinho, a atenção, isso é uma coisa contínua. Então, a coisa é tão significativa que as pessoas, elas são desmontadas com isso. Eu fui desmontado em relação, não é, a morrer, por exemplo. Então, eu ganho ganho uma força, uma energia que o povo mesmo fala assim, Ciro, tu não parece que tá com câncer, não. Porque aí eu danço, eu, né, sou uma pessoa assim. Então, assim, você não tá com câncer, não acredita, entendeu? Mas é por causa disso, é que os seres humanos, eles têm um poder de tocar a nossa alma. É verdade. Quando deixa a humanidade, não é, aflorar. E a gente é muito contido, entendeu? A gente está passando por uma situação histórica e econômica que a gente está sem paradeiro, só se fala em vender tudo, não é? E a gente está passando aí por um processo de privatização, não é, muito forte, querendo cobrar mensalidade na universidade, tirar dinheiro, não querer repassar recurso para a educação. A gente sabe que só até setembro a gente tem a verba. E isso também vivendo nesse caos, não é? E aí você tem um hospital público no estado de Alagoas, porque a gente sabe da condição social e econômica do nosso povo. E você encontrar as pessoas que abraçam você, indistintamente de gênero, de cor, porque você é humano, né? Então, assim, isso eu saio tocado. Me revitalizou a esperança. Eu estava já, assim, muito chateado com as coisas que vinham acontecendo no âmbito da política nacional e tudo mais. Eu estou na luta, estou apoiando a candidatura da professora Valéria, que também... Pois é, a gente inclusive, eu já tive a oportunidade inclusive de fazer algumas matérias também com o pessoal de lá do HU, que trabalha com mulheres também com câncer, homens e mulheres com câncer de mama. E é um projeto de fato muito bonito, como você bem citou aí, de extrema dedicação ao ser humano. E isso realmente não tem preço. Eu gostaria que você pudesse reforçar aqui a data do lançamento, fazer um convite para o pessoal que está em casa para acompanhar então o lançamento dos seus livros. Então, são 3 lançamentos que nós vamos fazer e eu quero deixar um convite às escolas, sobretudo às escolas integrais, né? Os professores, a escola que quiser que esse livro seja lançado na sua escola, eu estou à disposição, né? Enquanto a vida, a força, e eu estou afim, eu tenho esse propósito de socializar, disseminar o quanto que o estudo é importante, o quanto o estudo é um modo de vida. Então, no dia 24, às 10 horas, nós vamos fazer o lançamento no Hospital Universitário, não é? É uma devolutiva, não é, dessa minha gratidão a Helena, não é? A todas as pessoas que eu senti assim, um vigor muito grande nesse projeto aí. No dia 1 de agosto, nós vamos fazer um lançamento no Museu Theo Brandão, não é? Que vai ser
às 9 horas, né, de 9 a meio-dia. E aí teve muitos estudantes, muitos trabalhadores que estavam, Ciro, mas eu não vou poder ir, eu não vou poder. Então, eu conversei com a Escola Técnica de Arte da UFAL, com o professor Davi, que é o diretor, e aí ele abriu um espaço no mesmo dia 8, de 19 às 21 horas, nós vamos fazer o lançamento. E o lançamento não é só o lançamento tem vídeos musicais, tem um curta-metragem, não é, que é nosso amigo Nietzsche, a gente vê esses vídeos e aí a gente vai e conversa sobre os livros eu penso que vai ser uma coisa... Há um debate, uma reflexão, perguntas, não é uma coisa só para falar sobre o livro assim. Tá ok. Olha, eu agradeço muito a sua participação. Parabéns pelos livros. Parabéns também por estar sabendo enfrentar tão bem esse período da tua vida. Tá? Muito obrigado. Olha só, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no seu TV Mar News.